Bem-vindos, olá, bem-vindos à Conversa Contato. Hoje eu tenho o prazer de receber a Sônia, o Ibens. São pacientes, amigos queridos, e hoje a gente vai conversar um assunto que eu acho super interessante, que é o acesso à saúde, né? Como ter um acesso à saúde faz a diferença na vida das pessoas e acho que o assunto vai ser mais ou menos esse. Eu vou começar com a Sônia. Sônia, conta um pouquinho da sua história para a gente poder conversar, depois eu passo para o Ibens para completar. Então, primeiramente eu quero falar que graças a Deus eu tive acesso, né, aos tratamentos com o Dr. Marcelo, que eu cheguei muito mal no consultório dele. Eu estava com um linfoma que foi tardiamente detectado, porque o convênio que eu estava me tratavam como eu estava com problema de veia, má formação. Depois outros falavam que eu tinha uma trombose. Então, e esses tratamentos errados, o meu caso se agravou muito, porque eles não me pediam uma biópsia, não faziam os exames mais complexos, e até que eu cheguei no consultório do Dr. Marcelo, graças a pessoas que o conheciam e falaram do meu caso para ele, e ele quis me ver para ver como é que estava esse problema. E quando eu cheguei, eu já achava que não tinha mais jeito, né? Mas porque anteriormente eu tinha pago uma consulta de um médico dermatologista e levei todos os exames que eu havia feito nesse convênio, e ele me examinou, olhou todos os exames e disse: olha, sinto muito, mas você não tem uma formação de veia, você está com um linfoma e corre atrás porque o negócio está meio adiantado e meio feio. Ele me deu uma carta para eu levar até o convênio que eu estava, pedindo para fazer uma biópsia. E aí quando eu cheguei lá, aí uma médica me atendeu e eu não dei a carta logo no início, né? Ela viu o meu pé e ela perguntou: que é isso? Eu falei: eu também não sei, se eu soubesse, né? E eu também tinha outro linfoma na perna direita, na coxa, e estava assim, bem inchado. Aí eu mostrei, falei: tá aqui no pé, que ela falou: deve ser algum pelo encravado. Aí tava eu e minha irmã, aí nós olhamos, eu peguei e tirei, falei: olha, dá pra vocês lerem essa carta? E aí quando elas leram, estavam duas médicas, aí elas ficaram assim, me mandaram já fazer uns outros exames, marcaram minha biópsia, correram atrás, fui fazer uma biópsia, e essa biópsia demorou muito, mais de 15 dias. Aí deu que eu estava com um linfoma não Hodgkin, né? E eu levei, quando eu fui na primeira consulta do Dr. Marcelo, levei esses exames, aí o Dr. Marcelo falou: olha, eu vou querer outra biópsia, outros exames. Então eu fiquei até internada um dia inteiro no hospital para fazer todos esses exames, colocar aquele catéter para tomar químio. Só sei que em menos uma semana eu já estava fazendo a primeira químio. E olha, o meu caso estava tão adiantado que conforme eu tomava químio, eu tinha umas dores tão grandes, mas tão grandes, que eles tiveram que me dar morfina, de tanto que doía aquilo, né? E tudo bem, tomei e tal, e aconteceu assim, o Dr. Marcelo falou: vamos ver a primeira químio, vamos ver como é que vai ser o resultado. Só que, olha, foi surpreendente, porque na primeira químio já começou a dar uma regredida, aquele linfoma que eu tinha na coxa, e conforme eu ia fazendo as químio, aquilo eu nem acreditava, aquilo ia diminuindo. Então vamos voltar só um pouquinho pra gente não cortar as emoções. Na verdade, primeiro passo, né, que muitas vezes o médico julga que o paciente deixou chegar nesse estado ou nesse estágio. E na verdade não é a história, né? Você passou em vários médicos. Nossa. Não é que você negligenciou, né? Ninguém levou a sério. E eu lembro que você não andava.
né? Você praticamente não conseguia sentar, você vivia a primeira consulta de pé. E eu lembro que ainda foi, não vou lembrar de cabeça, mas foi véspera de feriado. A primeira químio foi na dia 20, que era véspera, dia 21 de junho, que era Corpus Christi. Tá vendo? Eu lembro que aí, e a gente começou na sexta, quinta era o feriado, e aí ao invés de começar na quarta, a gente começou na sexta, e já no final de semana melhorou. Agora a gente vai congelar isso, eu vou passar pro Ibens, pra ele contar um pouquinho do diagnóstico e como foi a sua história também de... que não foi negligência, né? Que às vezes você ia atrás. Como conta pra gente? O meu foi... Quando eu passei essa situação, foi em finalzinho de 2017, né? Eu comecei a sentir anemia hemolítica, né? Eu comecei a sentir fraco. Eu lembro que eu fui subir a escada de um local que eu estava, se senti muito cansado, né? E os amigos falavam assim, nossa, você tá meio amarelo. A cor já é meio amarela, né? Aí falavam, você tá meio amarelo. Eu comecei a ficar preocupado com aquilo, sentindo muito cansaço. E aí... fiquei, assim, não muito legal. A gente começou a pesquisar na internet os sintomas que eu estava sentindo. Sudorese noturna, né? Que eu sentia bem no pescoço e na canela. Eu poderia estar, tipo assim, o frio que fosse, eu colocava o cobertor. Se eu colocasse no pescoço e colocasse na canela, chegava a jogar o cobertor fora de tanto suor. E pesquisando no Google, dei um Google, né? Aí falei, linfoma, né? Que a gente já viu algumas pessoas que passou por esse caso, né? Parecido, né? E aí, o que me acontece? Atrasei o convênio. Atrasei o convênio de 62 dias. E nesse intervalo que eu fiquei sabendo que eu tinha, sem dinheiro. Falei, e agora? Não tô com dinheiro para pagar o convênio, para fazer os exames, para saber o que realmente eu tenho, né? E aí liguei até para alguns amigos, né, que é médico lá da região onde eu moro. Eles falaram assim, eles me chamam pelo sobrenome, né? Falaram assim, pô, Batista, se eu for ter que estudar, você vai morrer. Então é melhor você procurar alguém. E aí vai rodando, como eu tenho muito contato com essa turma, tenho bastante contato, né? E aí uma das pessoas me indicou o senhor, né? E aí eu liguei pra Paty, a secretária do senhor, e isso eu já tinha conseguido um valor com um amigo meu e feito os exames de sangue. E aí foi aonde eu fui até o senhor, falou assim, vem numa quinta-feira, 5 horas da tarde. Aí eu fui lá no senhor, e aí o senhor pegou os exames todos, né? Lá na clínica, o senhor pegou os exames todos, e aí quando eu entrei na sala do senhor assim, eu estava bem debilitado, andando bem devagar, já estava inchado já. O senhor olhou assim meus exames, e a gente nunca teve contato, primeiro contato. E no primeiro contato você me chamou de amigo. Isso aí marcou muito, entendeu? E tipo assim, eu até brinco, falo com a minha esposa, né? Foi amor à primeira vista, né, doutor? E aí, gratidão eterna. Até hoje, né? Viramos super amigos, né? E aí o senhor pegou e olhou os exames e falou assim, ih, amiguinho, você tá mal, hein? Você tá mal, mas eu vou te ajudar. E aí quando o senhor falou isso comigo, eu não aguentei porque naquele momento eu tava passando, eu me emocionei ali, porque eu pensei nas minhas filhas, né? E minha esposa, minhas filhas, eu falei, doutor, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, mas serei grato o resto da minha vida. E assim, é muito engraçado, né? As coisas acontecem, a gente não sabe o do propósito, né? Tudo tem um propósito. Se eu não tivesse atrasado o convênio, não teria conhecido o senhor. E aí eu atrasei o convênio, eu conheci o senhor, porque assim, existem vários profissionais, né? Mas a gente, igual eu lembro que eu ficava dormindo em 3 meses antes de diagnosticar até o senhor, eu dormia uns 20 minutos por noite mais ou menos, e uma dor tremenda aqui nas costas. Eu dormia, nem conseguia deitar. Eu dormia sentado numa cadeira dessa assim, só reclinava um pouco, e muita dor nas costas, né? E eu comecei a questionar Deus por que estava acontecendo isso, né? Aí tive mudei a chavinha assim, algo eu senti que Deus falou comigo, falou assim, não questione, me agradeça pelo mais um dia. Aí eu comecei, obrigado Senhor pelo mais um dia, obrigado Senhor pelo mais um dia. Aí foi abrindo as portas, aí onde eu conheci o senhor, aí eu fui lá e foi engraçado, eu virei pro senhor, quando eu cheguei na sala do senhor, o senhor virou e falou assim, pegou o telefone, escuta essa, pegou o telefone, primeiro contato que ele me chamou de amigo, ele liga pra uma amiga nossa, fala, olha, eu tô com um amigo meu aqui com aquela situação, você pode ajudar ele? Foi lá e reativou meu convênio, a gente começou o tratamento. E assim, foi engraçado que quando eu fui na consulta dele, aí eu saí do consultório, ele virou e me falou assim, a Paty falou pra mim assim, já falou pra minha esposa chama Patrícia, também falou, Patrícia, já passa nas lojas, compra já o pijama dele, deixa a malinha pronta, que o convênio vai ativar, vocês vão pro hospital. Aí pediu para escolher 2, eu escolhi um, que foi super bem atendido. Aí eu lembro que reativaram 11h30 da noite. Aí eu falei assim, pô, não tem ninguém, não tem nada.
Aí a Paty vai e ligou pra Paty. Aí a Paty falou assim, vai agora pro hospital. Eu falei, como que eu vou pro hospital? Não tem guia, não tem nada. Vai pro hospital, chega lá, manda ligar pro Marcelo Einstein. Não é isso? Quando eu cheguei lá, vê como foi recepcionado. Só escutava o cara, tá bom, doutor, pode deixar. Aí me pegou, me levou pra... Não, e é o senso de urgência, porque realmente a diferença é que a senhora estava muito debilitada, com dor, do mesmo jeito estava num risco grave de vida. Tava, né? Eu olhei e falei, se não for agora, não vai mais, né? Tem que resolver. Eu lembro que na minha casa, doutor, quando eu estava tomando banho, eu colocava água quente e deixava ela bater nas costas para aliviar um pouco a dor. Só que chegou uma hora não dava mais. Aí foi onde aconteceu o que aconteceu com a senhora. Eu tomei morfina também. Chegou uma hora eu falei aí me internaram, né? E foi legal, doutor, que o senhor fez me internar na ala, que já estava fazendo, todo mundo já estava fazendo tratamento, as quimioterapia, mas o senhor fez questão de me internar para colocar o aparelho, né? O portucate, o catéter. Né? O catéter, o acesso, né? Para eu tomar. E tinha um rapaz que estava lá e falou, nossa, como você está aqui? Você nem está fazendo quimioterapia? Você meu amigo me colocou aqui. E aí foi assim, aí eu comecei as quimioterapia, né? Foi engraçado. Quando eu fiz a primeira quimioterapia, ele me deu 2, Ebitera que fala? Rituximab. O senhor me deu assim. E aí eu cheguei em casa, tava o cabelo normal, quando eu passei a mão assim, levantei, só aquele tufo, né? Eu falei, minha esposa, vem cá, vamos raspar. Aí raspamos. E eu sempre chegava pelo doutor, a barriga não vai diminuir, Eu falei, calma, vai diminuir. Calma. Ele chegou com uma barriga bem inchada. Bem inchada. Porque assim, eu cheguei no limite, né, doutor? Chegou. Porque... É o que eu falo. E acho que é importante vocês estarem aqui, justamente não tirar a esperança. Né? Eu acho que assim, a gente não pode julgar as pessoas pelo que a gente acha que as pessoas têm ou não têm. Então, poderiam ter te encaixado, né? Ou encaixar só no dia seguinte. Eu sempre falo que, independente da urgência ser psicológico ou não, porque muitas vezes na oncologia um dia não faz tanta diferença, mas faz, né? Porque a cabeça tá ruim, e no caso o seu era real, né? Era uma... E não julgar e tentar ir atrás. Eu não fiz nada demais, só liguei para reativar o plano. Nossa. Então, a princípio, que é uma coisa simples, você está vivo hoje. Né? Eu acho que é esse o recado, né? De que, às vezes, coisa que a gente, até pelo nosso dia a dia, a gente já faz isso todo dia, né? Mas simplesmente eu falo ao paciente, doutor, obrigado por tudo, mas eu só fiz um relatório. Eu não fiz nada mais do que... E às vezes um relatório bem escrito faz total diferença no... Então é muito isso, né? Não julgar e dar oportunidade para todo mundo, né? Acho que esse é o recado que a gente tem aqui. E assim, e foi engraçado. Após que eu passei com o senhor, eu vejo situações passar na televisão de pessoas que acabam não conseguindo fazer um bom tratamento e acaba vindo a falecer. E aí eu vejo e falo, nossa, por que não conheceu o Marcelo? Poxa, por que não conheceu o Marcelo? E aí todos os amigos, eu falo, não, tem que ir no Marcelo. E eu lembro até hoje que o senhor falou um negócio, foi muito, muito engraçado lá, assim, que ficou marcado também, que eu iria preferir ser doutor. Deixa eu falar pro senhor. Rapaz, amigo meu, meus familiares não vão indicar nunca o senhor. Porque não tem dinheiro, é liso igual eu, doutor. O senhor falou assim, se for de você, eu atendo de graça. Mas é isso, também é ter o senso social, né? Eu acho que a gente tem uma obrigação, e de novo, sem julgamento. Eu acho que é o grande diferencial. A senhora tinha um plano que não era adequado, mas conseguiu ajuda, né? Então fala um pouquinho da importância da família que te ajudou nesse momento, porque também uma coisa é você não ter suporte, outra coisa é a família te dar o suporte, né? Muito, então. E falando que ele falou que ele tinha dores, e quando eu não sabia nem que era linfoma, eu lembro que as dores eram tão grandes no pé que eu não conseguia dormir à noite. Então eu dormia com o pé na almofada e eu pegava, tinha umas fraldas de pano que era da filha da Giovana ainda, eu molhava na água fria e amarrava no pé, que aquilo queimava. Eu falava, mas que negócio para queimar tanto, né? Então, meu pé chegou a um ponto que nem eu queria olhar pro meu pé. Eu passava mal. E só sei que eu tenho uma irmã que, graças a Deus, né, ela foi uma bênção na minha vida, porque quando ela viu aquele meu problema, ela mesmo me pegou, me levou no médico. Quando ela viu, ela falou, nossa, né, isso não pode, não tá certo isso, né? E foi que a gente, até chegar no senhor,
E aí o meu plano a gente não acreditava mais, né? Porque fala, como que eu vou fazer tratamento num convênio desse que nem para me fazer um diagnóstico foram capazes, né? E eles iam sempre assim, eles olhavam que eles têm fala lá do sistema? O sistema deles, tudo o diagnóstico, então um médico ia pelo outro. Eles não pegavam e falavam, não, vamos fazer esse outro exame e tal, não. E chegava lá e eles perguntavam o que era aquilo que eles nunca tinham visto. Então eu tava me sentindo como se eu fosse, sei lá, falando, nossa, eu acho que eu tô parecendo um ser de outro planeta. Um ET, porque ninguém sabe, ninguém viu. Um já chegou, inclusive, a me falar que eu estava com uma erisipela bolhosa. Ele mandou aplicar Rocefin, antibiótico. O antibiótico mais forte que tinha, que eles vinham uma enfermeira aplicar em casa. O que aconteceu? O remédio que eu tomava para circulação deixava o sangue muito fino. E esse Rocefin, teve uma hora que eu fiquei tão apavorada que aquilo abriu, começou a vazar tudo. Eu não sabia o que fazer. E a enfermeira falava assim, isso aí é normal, isso aí é normal que vai vazar mesmo. Então eu me senti assim, falei, nossa, que aconteceu comigo, né? Então, inclusive, o primeiro dia que eu vi na consulta, veio eu, a Giovana e a minha irmã. Aí eu falei, né, ela falou, não esquenta com isso, ela falou, né? Nós passamos, ela falou, eu vou pagar as químios, né? Aí eu ficava assim, meio chateada, porque eu não queria dar essas despesas, né, pra minha irmã. E a minha irmã falava, não toca nesse assunto. E meus parentes me deram muito apoio, tanto minha família, meus filhos, meus irmãos, até meu pai, 94 anos ele estava, e todos faziam de tudo pra gente sentir bem, e tudo que pudesse fazer, eles sempre estavam em casa, dando apoio. E só sei que eu fui fazendo as químios de 20, 21 dias, né? Baixava a imunidade, né? Tomava injeção, né? Na barriga. E tinha também a nutricionista, aquela da clínica também, que ela orientava muito bem a gente, né? Na verdade você perdeu muito apetite no começo, né? Eu não comia nada. Comer. Aí ela me dava muito aqueles suplementos, falava pra eu tomar bastante suplemento. Foi isso que eu graças a Deus, até consegui. Aí tinha que tomar muito antibiótico também, né? Então, na verdade, duas coisas. A senhora teve uma infecção, né? Em cima da... Então, linfoma, tinha infecção que a gente tratou e não tinha muito tempo para dar antibiótico, mas tinha que começar o tratamento. E eu lembro que a senhora era mais difícil na época. A senhora não aceitava muito ajuda. Isso é um aprendizado, da irmã inclusive, né? Porque ficava questionando muito, não, se ela já tá topando ajudar, faz. Às vezes é mais fácil aceitar do que... Né? Não, mas eu não quero, eu não vou fazer, mas eu não quero ajuda, eu não quero... Que não tinha mais jeito, eu tava meio assim... Como que eu falava? Eu sei que tô fazendo isso, mas acho que não vai adiantar nada. Até eu falava em casa, não era? A senhora é um grande aprendizado de como a vida melhora depois do diagnóstico do câncer. Nossa, a senhora melhorou muito. O Ibens eu não cheguei a conhecer, ele estava muito mal quando eu conheci, né? Então eu não acompanhei, mas a senhora tinha ansiedade, a senhora não conseguia sentar. Não conseguia pôr o pé no chão. E hoje tá ótimo. E eu tinha uma agonia dentro de mim, eu não conseguia sentar, não conseguia ficar em lugar nenhum. Inclusive eu tinha minha sobrinha que tomava um remedinho lá. E aí eu falava pra Fabiana, traz o remedinho, senão eu vou morrer. Aí depois até a Giovana me levou num psiquiatra, ele me deu um remédio lá, demorou um pouco, mas melhorei bem, né? A senhora tá tão bem que a senhora cozinha pra mim? Ai. Eu ganho caponata, eu só sei, olha, que graças a Deus que eu tive apoio da família e principalmente dessa equipe médica que foi muito importante para mim. Todos atendiam a gente com muito amor, carinho, né? Você se sentia bem, né? Porque você via uma luz no final do túnel, né? Só sei que, como ele falou, um dia de cada vez e agradecendo muito a Deus, né, por mais um dia de vida. Só sei que eu cheguei até aqui, graças a Deus. Bem, né? E bem, né? Só sei que já fez 3 anos em junho que eu comecei o tratamento. Quando foi em dezembro, acho que eu fiz a última químio, né? Aí depois eu tive que fazer mais 2 sessões, não sei como é que chama. Só do anticorpo?
Só sei que eu continuei fazendo todos os exames que precisava. Então é interessante que, assim, como eu falei, a senhora fez um montão de exames anteriores desnecessários. Que não e exame desnecessário é caro. Por mais barato que seja, você atrasa o tratamento às vezes fica maior. Então como é importante tratar bem o paciente, né? Chegar logo e fazer um diagnóstico, isso, né? Mas o exame é caro, mas às vezes um exame caro é mais barato porque você usa menos remédio. Foi o que aconteceu comigo, né? Eles passavam remédios que não faziam nada, eles eram totalmente neutros, né? E debilitando minha saúde, né? Você tomando remédio que não fazia que não funciona, nada, né? Não funciona. Tem efeito colateral, né? Pra ver, né, como a primeira químio que eu fiz, né, até eu lembro que o enfermeiro era um senhor meio, assim, mais de idade, ele falou, você tá tomando ouro nessas veias aí, viu? Né, porque foi na sexta, acho que na segunda já tava Nossa, foi melhor, assim, uma coisa, parece que quando eu vi aquilo tava diminuindo, né, foi... Eu tenho fotos, né, do acompanhamento, foi muito interessante a resposta. Que eu tinha que fazer curativo todo dia, né, e aí eu mandava foto pra Patrícia, todo dia ela queria que eu mandasse foto pra ver poder acompanhar o acompanhamento, né, e foi assim, uma coisa... Aí eu tinha as moças também, as enfermeiras que faziam os curativos, até eu lembro, maravilhosas, né, elas me ensinavam, você vai fazer assim, assado... E eu fazia tudo, no fim, até no começo, minha nora, minha sobrinha, falava, não, vocês não precisam, eu aprendi, vocês vão ver a vida de vocês, né? Aí todo dia eu fazia tudo, né? Quando eu ia tomar banho e tudo, aí eu chamava meu marido para tirar foto do pé, depois eu aprendi a fazer. Eu fiquei nessa, acho que mais quase um ano fazendo curativo, né? Agora só aproveitar o Ibens e a sua família, qual foi a importância? A base, né? A base de tudo, né? Tipo, eu lembro que um dia antes de até chegar o doutor, nós fomos até um médico também, e ela chegou a ligar pra minha esposa, falou pra ela assim, ó, corre pro hospital que ele vai morrer. E aí, dentro na sala, ela começou a chorar, minha esposa, né? Eu falei assim, não, peraí, você não pode chorar, eu tô fraco, você tem que ser forte. E aí o que ela passou eu amo ela demais, amo minha esposa demais, a Patrícia, e grato demais aí pelo que ela fez, o suporte, né? Minha mãe é de Minas, né? E ela, quem ficou sabendo da situação que estava passando foi eu e a minha esposa, a Patrícia, e uma prima minha lá de Minas, a Roberta. Também sou muito grato, porque ela é bem religiosa e fazia oração comigo, né? Isso é bom para fortalecer, entendeu? Essa conexão com Deus, né? Então, isso para mim foi a base de tudo, né? E foi engraçado, quando eu estava fazendo a 4ª quimioterapia, a minha filha mais velha entrou no quarto, né? Quantos anos ela tinha, só pra gente? Ela tinha uns 9 anos mais ou menos, 9 para 10, 9 anos. E ela entrou no quarto e eu ficava com uma garrafinha de água, assim, porque eu não conseguia tomar água daqueles... Do filtro normal, tinha que ser só uma água específica lá que eu tomava, que eu não sentia um gosto. Porque as outras, tudo depois da quimioterapia, eu ficava sentindo um gosto, né? E ela entrou no quarto e disse, papai, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu falei, filha, você não tá com aquela doença lá, não? Eu falei, qual, filho? Câncer? Ela falou assim, é. Eu falei, lógico que não. Eu falei, então tá bom, você não vai morrer, papai. Na cabecinha dela, né? Então, assim, do momento que eu conheci o senhor, assim, eu comecei a ter esperança. Mas eu nunca imaginei que ia acontecer algo assim, né? Mas foi aquela vez também que eu cheguei no hospital, né? Eu consegui andar, deitei, o senhor veio e me olhou. Não, vai pro hospital agora tomar as bolsas de sangue, né? Aquele dia ali eu acho que eu cheguei. E foi engraçado, doutor, que tipo assim, depois a gente comenta sobre isso, o senhor fala, depois de quando a gente sai pra almoçar, assim, o senhor sempre comenta, rapaz, aquele dia ali o negócio tava... Dureza. Eles não queriam me dar no hospital, você lembra? O senhor teve que fazer uma carta para eles me liberarem, que eles não queriam me liberar. Era pra eu ter tomado bolsa de sangue, o hospital não queria me dar. A médica que cuidava de mim lá pelo convênio não queria dar. E eu passava com um convênio com o doutor. O doutor fez uma cartinha, ela falou, não, vai dar sim. Porque é muito protocolo, né? As pessoas seguem muito, por isso que tem um paciente por trás. Aquela injeção para subir a imunidade, eu lembro também que tinha uma que você tinha que ir lá 3 vezes seguida para ela durar para 30 dias. E tinha uma que você tomava, ela durava os 30 dias. Eles não queriam me dar essa também não, que eram as mais caras. O doutor falava, não, ligava lá, pode dar. O doutor falava. Então, é isso que a gente... Porque você é do interior, né? Alphaville, enfim,
não é próximo do hospital. Não, porque quando interior. o paciente mora do lado do hospital, a gente pode dar injeção diária. Mas imagina você mal ter que se deslocar 1h30 por dia. Então, é isso que às vezes falta a consciência. Não é pelo valor, porque tanto eu achava que era pelo valor, assim. Não é pelo valor, mas é o protocolo. Mas esquece que tem um ser humano. Então, às vezes uma injeção que seja um pouquinho mais cara, mas que o ganho vai ser enorme, porque você não vai se deslocar tanto. Porque você, quando vai para o serviço, você vai abrir ficha. Então também tem um custo. Você faz um remédio só, você não abre ficha 3 dias. Você abre espaço para outro paciente. Então tem toda uma logística por trás que às vezes vocês fogem o que eu sei, que esse é o que eu falo muito. Fugir dos protocolos, né? O protocolo é importante, mas é importante encaixar o protocolo no paciente e não o paciente no protocolo. Sim. Porque se você encaixa o paciente no protocolo, vira rotina e às vezes você talvez não voltasse para tomar injeção porque é longe e você estava mal. Você ia pegar uma infecção e ia custar muito mais caro ter que dar antibiótico caro para infecção. Então, olha como as coisas são... Né, às vezes tem que fugir um pouco dessa rotina diária de só seguir o que está escrito e não pensar, que eu falo, é o paciente que está doente. Eu não estou tratando uma doença. Eu não tratei o linfoma, eu tratei a Sônia, eu tratei o Ibens. Que tinha um linfoma, mas tem família, tem filhos, netos. Entendeu? Tem uma história por trás, né? Eu acho que é isso que eu queria deixar como legado, escutar o paciente, não julgar, dar acesso. Pode até ser, a gente teve até um conhecido em comum, estava no hospital público e eles queriam e fizeram uma vaquinha, se juntaram. Não posso eu decidir que o paciente, por ser do público, ele não tem direito a receber. Não, eu dou a opção e cabe cada um decidir, né? Acho que cada um corre atrás e o que você tem que dar autonomia para o paciente tomar essa decisão, né? Não julgar ninguém ou pelo plano ou pelo dinheiro, você dá a oportunidade. Então, eu até vou aproveitar, foi maravilhoso, pena que o tempo está em cima. Eu queria convidar vocês para outros eventos, porque a ideia é justamente fortalecer quem vai começar. Quem está passando por isso, ou tem um diagnóstico, ou não tem esperança, poder ter acesso e ouvir a história de vocês, que é linda, né? E ver como vocês se recuperaram e como é possível fazer, né? Acho que essa é a ideia da Tato. É a vontade de viver, né? E aí se você abre barreiras, né? E aí você vai conhecer pessoas boas que querem te ajudar. Foi onde a gente conheceu o senhor. E tá aberto, né? Eu acho que é isso, aceitar ajuda. Aceitar ajuda. Principalmente E a vida isso. dá voltas. Hoje você pode ajudar pessoas que você... Então é essa troca você que conta a sua história para outras pessoas que às vezes estão passando por o mesmo problema, né? E fala, não, eu posso, né, confiar que eu também posso ser, né? Ter sucesso, né, nos meus tratamentos. E eu queria dizer que eu vou encerrar com tato e com paixão, que é o que eu sei fazer. Obrigado, gente. Obrigada a você. Nós estamos gratos e agradecemos o senhor pela oportunidade.